Meus queridos irmãos, que a graça e que a paz do nosso Deus possa estar inundando os nossos corações nessa noite. Só Deus sabe o desejo que eu tenho de estar presente juntamente com vocês nesse momento tão especial, nesse momento onde vocês ou nós estamos comemorando o primeiro ano de vida do Davi Lucas. Mas desde o momento que Deus me chamou para o ministério, me chamou para mim estar tão distante, eu sabia que momentos especiais como esse, muito deles eu não poderia estar presente devido à distância. Mas é um grande prazer poder pregar no primeiro aniversário, no primeiro ano de vida desse menino que é tão especial para a família, que é tão especial para nós e que é mais especial ainda para Deus. Nesse momento eu te convido você a fechar os seus olhos para nós podermos orar a Deus, para que a palavra de Deus nesse momento possa estar edificando os nossos corações. Feche seus olhos nesse momento para nós orarmos. Querido Deus, no nome de Jesus, nesse momento nós te pedimos, ó Pai, nós te pedimos que a Tua palavra venha estar edificando os nossos corações, que o Senhor nesse momento, Deus, fale, ó Pai, que o Senhor nesse momento nos ensine, que o Senhor nesse momento, Deus, nos conduza para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Queridos irmãos, hoje nós estamos comemorando o primeiro ano de vida do Davi Lucas, momento de festa, momento de celebração, momento de nós cantarmos louvores, de festejarmos como nós estamos fazendo nesse momento, porque é muita bênção de Deus, mas também é um momento para nós refletirmos sobre o grande desafio de criar filhos nos tempos que estamos vivendo. Esse tempo, ou esses tempos que nós estamos vivendo, não é fácil criar filho. Nós vemos tantos jovens que estão se desviando dos caminhos de Deus, tantos jovens, tantas pessoas que estão vivendo distante da presença do Senhor, que estão vivendo distante daquilo que realmente Deus quer para a sua vida. Eu gostaria de convidar vocês que têm as suas Bíblias, a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6, nós vamos meditar sobre esse texto que traz lições importantes, lições profundas para as nossas vidas. Muitos têm esse texto decorado. Eu particularmente decorei esse texto ainda quando eu era criança e esse texto nunca fugiu da minha cabeça, esse texto nunca saiu da minha cabeça. Provérbios capítulo número 22, versículo de número 26 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar e quando essa for velha não se desviará dele. Ensina a criança o caminho em que deve andar e quando essa for velha não se desviará dele. Esse texto tem duas lições preciosas para as nossas vidas. Esse texto tem duas lições para nós podermos criar os nossos filhos na presença de Deus. A primeira lição para quem deseja criar o seu filho na presença de Deus, é a lição que está mais clara nesse texto, é que devemos ensinar a criança o caminho. Nós devemos ensinar a criança o caminho. Daniela, Lucas, para todos que estão presentes e que têm os seus filhos e querem ensinar os seus filhos sobre Deus, que querem criar o seu filho na presença do Senhor, nós vemos nesse texto que a primeira lição que nós devemos seguir é que nós devemos ensinar a criança o caminho. Mas qual é este caminho? Qual é este caminho? Este caminho é o próprio caminho do Senhor Jesus, é o caminho de conhecer mais a Deus, é o caminho da criança querer estar diariamente na presença de Deus. É o caminho da criança ser levada a amar e a temer ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Essa é a nossa grande responsabilidade como pais. A responsabilidade de criar os seus filhos na presença de Deus. É a responsabilidade de ensinar os seus filhos sobre Deus. Muitas pessoas acham que essa é a responsabilidade da igreja. Mas, na verdade, essa não é a responsabilidade da igreja, essa é a responsabilidade dos pais. É muito mais profundo. Essa é a missão dos pais, ensinar os seus filhos o caminho. Ensinar os seus filhos
sobre Deus, ensinar o seu filho a temer a esse Deus que é tão importante para as nossas vidas. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5 ao versículo de número 7, diz assim: ensine-as a palavra de Deus com persistência aos seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Era isso que os judeus faziam no passado. Os judeus no passado, como diz a versão da Bíblia, que a maioria de vocês tem nas suas mãos, eles inculcavam a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. Quando eles estavam nas suas casas, sentados às suas mesas, para as suas refeições, eles estavam falando de Deus. Quando eles estavam andando pelos caminhos, eles estavam falando de Deus. Quando eles estavam prestes a dormir, ali a deitar na sua cama, eles estavam falando sobre Deus. Quando as crianças, os seus filhos se levantavam, eles estavam falando sobre Deus. Eles ensinavam a palavra de Deus com persistência, porque eles entenderam esse precioso mandamento de Deus, que é ensinar a criança o caminho. Nós, a exemplo deles, cumprindo o próprio mandamento de Deus, nós precisamos ensinar os nossos filhos com persistência. Nós precisamos de conversar com nossos filhos quando eles estiverem à volta da nossa mesa. Nós precisamos de conversar com nossos filhos quando eles estiverem sentados na nossa casa. Nós precisamos de conversar e falar de Deus para os nossos filhos quando eles estiverem andando pelo caminho, quando eles estiverem se deitando, quando eles estiverem se levantando. Davi ou Daniela, Lucas, vocês que têm os seus filhos precisam falar de Deus para eles diariamente. Se eles, quando for adulto, tornar-se alguém que tem uma excelente profissão, talvez fruto do seu próprio investimento, mas se esse filho seu não se tornar um crente, você falou como pai. A nossa principal função como pais é tornar os nossos filhos crentes, temente a Deus, que ame a Deus, que serve a Deus com toda a força do seu coração. Essa é a nossa principal missão como pais. A segunda lição que nós olhamos nesse texto é que nós precisamos de estar no caminho. Nós precisamos de estar no caminho. A primeira lição é que nós devemos ensinar a criança o caminho. E a segunda lição, nós precisamos de estar no caminho. Como você vai ensinar algo para alguém? Como você vai ensinar para uma pessoa a direção de um caminho se você não conhece esse caminho? Como você vai ensinar sobre Deus para o seu filho se você não conhece a Deus? Você precisa de estar nesse caminho para ensinar o seu filho. O que adianta você falar para o seu filho, você vai hoje para a igreja, se você não vai? O que adianta você falar para o seu filho, você tem que ser honesto, mas se você não é? O que adianta você falar para o seu filho, você tem que ser bom com as pessoas, mas você mesmo não mostra benignidade, não mostra misericórdia para aqueles que estão à sua volta? Toda criança segue o exemplo do pai. Toda criança quer ser igual ao pai. Uma das coisas que mais me marcou na minha infância foi o exemplo do meu pai, que está provavelmente presente hoje no aniversário do seu primeiro neto ou do seu neto, né? Eu me lembro que ele nos ensinou, me ensinou para mim, ensinou para Daniela, todos os dias antes de dormir, orar. Nós tínhamos que orar todos os dias antes de dormir. Mas o que mais me marcou é que antes, ou no momento que ele estava se deitando, ele sentava na cama para falar com Deus. E aquele exemplo me fazia querer ser igual a ele. Aquele exemplo me fazia querer orar, me fazia desejar falar com Deus mais e mais, ao ponto de eu não conseguir dormir sem falar com Deus. Hoje, o exemplo fala mais do que qualquer palavra.
O exemplo fala mais do que qualquer palavra. E nós temos que ensinar para os nossos filhos através dos nossos exemplos. Então nós vemos essas duas lições para nós criarmos os nossos filhos na presença de Deus. A primeira lição é que nós devemos ensinar a criança o caminho. A segunda lição é que nós precisamos de estar nesse caminho. Daniela, Lucas, a todos que têm os seus filhos, se vocês querem ter os seus filhos segundo o coração de Deus, se vocês querem ter filhos abençoados, ensine para eles a palavra de Deus. Orem com eles. E acima de tudo, seja exemplo. Cumpra a sua missão. Não falhe, porque essa é a sua maior missão. Tornar o seu filho um homem ou uma mulher temente ao Senhor, que ame a Deus sobre todas as coisas e que sirva a Deus com todo o coração. Vamos estar mais uma vez orando ao Senhor e que essa palavra possa estar no nosso coração e que nós possamos praticar ela no nosso dia a dia para nós termos filhos fiéis a Deus. Feche seus olhos para nós orarmos. Querido Deus, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite. Quero te agradecer, ó Deus, pelo Davi Lucas. Quero te agradecer por ele ter completado o seu primeiro ano de vida. No nome de Jesus, ó Deus, abençoa esse menino. Que a exemplo de Jesus, esse menino, ó Deus, possa estar crescendo em graça e em conhecimento do Senhor. Que possa crescer, ó Deus, cheio do teu Santo Espírito, com temor, ó Deus, dentro do seu coração, com temor, ó Deus, na sua mente. No nome de Jesus, ó Deus, a todos que são pais, que estão presentes, que essa palavra, ó Deus, possa estar nos seus corações, que eles possam estar aplicando, Deus, ela dia a dia na sua casa, juntamente com seus filhos, que a todo tempo, Deus, eles possam estar ensinando seus filhos sobre Jesus, sobre esse Deus que é o Senhor que nós servimos, que acima de tudo nós possamos também estar nesse caminho, Senhor. Que acima de tudo nós possamos ser exemplos vivos, Deus, de comprometimento com o Senhor, de comprometimento com a Tua obra. No nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus possa estar abençoando você, juntamente com toda a sua família. A você, Davi Lucas, que Deus também possa estar te abençoando ricamente. E feliz aniversário, no nome de Jesus.